tarde, papai e mamãe. Boa tarde, criança linda. Tudo bem com você? Joia! Porque hoje já chegamos na sexta-feira, nosso último dia de atividades da semana. E, por se tratar de sexta-feira, vocês terão aula comigo e aula de educação física com o professor Gabriel. Então, as crianças que estão determinadas hoje no nosso grupo precisam postar os seus vídeos. Realizar a aula proposta do professor Gabriel, todos precisam realizar para movimentar o nosso corpo, né? Que agora na época de pandemia a gente fica muito parado. Então, precisamos todos exercitarem a aula de educação física e postar o vídeo no nosso grupo, aqueles que foram determinados hoje, que o tio Gabriel está esperando todos os vídeos para que ele possa providenciar uma avaliação de vocês, conforme o desenvolvimento de vocês ao realizar a educação física, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de português e a disciplina de matemática. Português, lá no nosso livro de língua portuguesa, na página 107, nós vamos trabalhar ortografia com o dígrafo. O dígrafo, tia Neide vai colocar aqui, ó, o Q, U e o G, U. Essas letrinhas QU e GU, quando acompanhadas de uma vogal, elas formam uma sílaba, ok? Então, prestem atenção. Você já estudou que dígrafo é um conjunto de dois sinais gráficos, duas letrinhas, né? Que representam um único som. Perceba que, em algumas palavras, as letras GU e QU representam um único som. Por isso, também são consideradas dígrafos. A tia Neide colocou alguns exemplos aqui no quadro, que a tia Neide quer mostrar para vocês que tem algumas palavrinhas que a gente escreve com GU e alguma vogal, ou QU e alguma vogal, que a gente pronuncia mais o U, a vogal U. Então, a tia Neide vai mostrar para vocês, ó. Ao ler esta palavrinha, água, ó, água. Agora eu vou ler a palavrinha queijo, queijo. A tia Neide quer que vocês percebam que na nossa pronúncia, ao eu falar água, eu estou pronunciando o A praticamente sozinho do GU, ó, água. O GU aqui, ele está formando o som de K, água. Diferente do queijo. Eu não falo coeijo, né? Eu falo queijo. Se eu falasse coeijo, ficaria errado. Eu falo queijo. Diferente do água. Então, nós temos água, temos igual, quarteto, ó, quarteto, igual. O QU e o GU está formando o som de Q, do K, né? Que junto com o E fica Q. Então, as do lado, ó, guitarra. Eu não falo separado o GU, eu não falo guitarra, eu falo guitarra. Aquecer, aquecer. Eu não falo aquecer. Eu falo aquecer. Então, a gente precisa sempre prestar atenção quando o U está sendo ou não pronunciado. Então, ele quando pronunciado, ele não é dígrafo. Ele só vai ser dígrafo nas palavrinhas que eu não pronunciar ou queijo. Se eu falasse coeijo, o QU já não seria dígrafo.
Como eu falo que, eu não falo que. Então, por eu falar que, ele é um dígrafo. E quando eu pronuncio o U, ele não é dígrafo. Muita gente confunde. Toda palavrinha que vê escrita com QU e com GU já diz que é dígrafo, mas não. Para a gente saber se realmente é dígrafo, a gente precisa realizar a leitura em voz alta, né? Para que a gente possa observar se a gente fala ou não o U. Quando eu falo o U, ele não é dígrafo. Quando eu não pronuncio o U, ele é dígrafo, ok? Então vamos para as atividades de hoje. Na página 107 do livro de português. Questão número 1. Escreva o nome do que está representado nas imagens a seguir. Então nós temos 4 imagens e dentro do retângulo vocês vão estar escrevendo o nome de cada imagem, com letrinha cursiva bem caprichada. A questão número 2. Leia e compare estas palavras. Nós temos Keila e queijo. Nós temos 2 palavrinhas escritas, ó, Keila e queijo. Vocês vão observar que uma está escrita com K e a outra está escrita com QU. Ao vocês realizarem a leitura em voz alta para observar, prestar atenção na sua pronúncia, você vai responder. Nessas palavras, as letras K e QU representam sons iguais ou diferentes? Vocês vão estar respondendo, assinalando. Virando a página 108, nós temos a questão número 3. Leia e compare estas palavras. Agora nós temos outras palavrinhas, garrafa e guerra. Vocês também vão realizar a leitura, vão pronunciar em voz alta para observar e vão responder. Nessas palavras, as letras G e GU representam sons iguais ou diferentes. Vocês só vão saber responder após realizar a pronúncia das mesmas. A questão número 4. Pesquise em livros, revistas e jornais palavras que contenham os dígrafos QU e GU. Recorte-as e cole-as no quadro abaixo. Olha a palavrinha quadro. Já é um exemplo de QU, ó. Quadro. Será que a palavrinha quadro, o GU, é dígrafo? Ó. Quadro. Eu estou pronunciando o U. Então, neste caso aqui, o GU não forma dígrafo, tá? Então, por isso que a gente precisa prestar atenção quando a gente encontra uma palavrinha assim. Sempre realizando a leitura, a pronúncia para que a gente possa observar. Vocês vão recortar, pode ser no mínimo 5 palavrinhas. Quem quiser recortar mais, à vontade, eu vou adorar. Mas no mínimo 5 palavrinhas. E prestando atenção na hora de recortar, para não recortar uma palavrinha com QU que não seja dígrafo. Ela precisa ser dígrafo. O dígrafo é quando a gente não pronuncia o queijo, guitarra, aquecer, ok? Então, realizem com bastante atenção. Qualquer dúvida, a Tia Neide está aqui. Na disciplina de matemática, nós vamos utilizar o nosso livro de atividade extra, lá na página 118 e 119. Nós vamos dar continuidade com o tema Separando em Partes Iguais. A nossa famosa continha da divisão. Lembraram? Então, vamos lá. Questão número 3. Resolva as situações usando desenhos. Então, hoje, nessas atividades, né? Que a questão número 3 tem A, B e C. Nós não vamos realizar continhas.
Nós vamos realizar através de desenhos. Diz assim: José tem 14 carrinhos e vai distribuir igualmente os carrinhos em 2 caixas. Então, de início você vai fazer o quê? Vai fazer o desenho de 2 caixas e vai colocando um carrinho de cada vez, vai desenhando, né? Um carrinho de cada vez dentro de cada caixa para formar 14 carrinhos. Lembrando que as caixas precisam ficar com a quantidade igual. Depois de realizar o desenho e ver a quantidade que cada caixa vai ganhar de carrinho, vocês vão responder: quantos carrinhos serão colocados em cada caixa? Depois, complete a operação. Agora vocês vão completar com os números. Ó, a quantidade de carrinhos e a quantidade de caixas. Depois, a quantidade que cada caixa recebeu. Joia? A questão B. Fernanda distribuiu igualmente 16 bonecas em 4 prateleiras. Então, vocês vão fazer o desenho de 4 prateleiras e vão colocando uma boneca, vão desenhando uma boneca em cada prateleira até formar 16 bonecas. Após o desenho, vocês vão responder: quantas bonecas foram colocadas em cada prateleira? Complete a operação. Também aqui, ó, a quantidade de bonecas, a quantidade de prateleiras e a quantidade, o resultado é a quantidade que cada prateleira vai ficar com bonecas, ok? Virando o livro, página 119, Clara distribuiu igualmente 21 chaveiros em 3 pacotes. Então, vocês vão fazer o desenho de 3 pacotes e vão colocando um chaveiro dentro de cada pacote até formar 21 pacotes. Após o desenho realizado, você vai responder: quantos chaveiros foram colocados em cada pacote? E, por último, vão também realizar a operação, ó. A quantidade de chaveiros, a quantidade de pacotes. O resultado é a quantidade que cada pacote vai ficar com chaveiros, ok? E por último, a questão número 4. Observe as imagens e, com base nelas, elabore um problema de divisão. Depois escreva a operação matemática correspondente. Então, essa questão aqui, vocês não vão precisar escrevê-la aqui. Vocês vão apenas fazer o quê? No espaço que tem em branco aqui, ó, debaixo da primeira imagem, você vai colocar a operação matemática, tá? Ó, primeira imagem são de brigadeiros. A quantidade de brigadeiros, a quantidade de pratos e quantos brigadeiros ficaram em cada prato. E na questão B, nós temos lápis e penais. Você também, aqui no espaço abaixo, ó, você vai estar colocando a operação matemática. A quantidade de lápis, a quantidade de penais e a quantidade que vai ficar dentro de cada penal. Então, realizem as atividades de matemática com bastante atenção. Qualquer dúvida, a tia Neide vai estar aqui no nosso grupo e mais tarde na nossa videoconferência. Lembrando que hoje o tema da nossa videoconferência é sobre a primavera, já que na terça-feira vai iniciar uma nova estação, a estação mais bela do ano, mais colorida, a primavera. Vamos estar trabalhando na terça-feira sobre esse tema, mas hoje, em comemoração já à primavera, nós vamos estar realizando a nossa videoconferência com este tema da primavera. Então, capriche aí no seu figurino ou nos seus acessórios, tudo referente à primavera.
E também quero já aproveitar para agradecer de coração a colaboração de todos os responsáveis que estiveram presentes com vocês durante essa semana nas atividades. O meu muito obrigada para todos vocês e desejar um feliz e abençoado final de semana. Que segunda-feira vamos estar aqui novamente, firmes e fortes, ok? Beijinhos!